Querida gente, tudo bem? Então, como nós combinamos na semana passada, hoje a gente começa com um conteúdo novo. Com conteúdo novo, não, com parte do conteúdo novo. Porque nós já vimos, encerramos na semana passada, uma das classes, dos termos essenciais da oração. Nós fechamos então o conceito de sujeito, a classificação de sujeito, vocês praticaram bastante e isso ficou bem tranquilo. Penso e provo pelo resultado das avaliações que vocês fizeram no positivo on, me trouxeram assim contentamento mesmo, porque eu percebi que vocês conseguiram absorver o que a gente viu. Então agora o segundo e último termo da classificação dos termos essenciais da oração é o predicado. O predicado tem uma particularidade, gente. O predicado é o termo da oração que armazena o verbo. Não existe predicado sem verbo. É possível dizer que o predicado faz uma declaração acerca do sujeito. Quando nós vimos a classificação do sujeito, nós percebemos que havia uma classificação que não tinha sujeito. Era oração sem sujeito. Eu posso ter uma oração sem sujeito, mas nunca uma oração sem predicado. Eu nunca vou ter um predicado sem verbo. É no verbo que fica armazenado, é no predicado, que fica armazenado o verbo. Esse predicado, da mesma forma que o sujeito, ele tem aí uma classificação. A classificação do predicado, do sujeito eram 5 casos. No predicado nós temos 3 casos. Nós temos uma situação que o predicado vai ser verbal. Nós temos uma outra situação que o predicado vai ser nominal. E a terceira situação que o predicado vai ser verbo nominal. Predicado nominal. Como nominal daí não tem verbo? Tem verbo. Nós vamos perceber ali que tem verbo nas 3 situações, certo? Então a gente tem que devagarinho, hoje é conceito, hoje nós estamos então nos apresentando ao predicado, então nós sabemos que vamos trabalhar com predicado verbal, nominal e verbo nominal. Pois bem, o predicado verbal, ele apresenta a característica do predicado verbal, ele tem na sua estrutura um verbo nocional. O que é um verbo nocional? É um verbo que faz a ação, que dá ação, ou ele faz noção de ação. Então, o predicado verbal tem por núcleo um verbo nocional. Esse verbo nocional, ele pode ser um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou ainda um verbo transitivo direto e indireto. Aqui, não se assustem porque nós estamos nos conhecendo, nós e o predicado. Vai ficar tudo muito lindo, muito tranquilo, como sempre fica, sempre fica. VI, o que é um verbo intransitivo? Eu vou aprofundar isso também, tá, gente? O que é um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é um verbo que tem sentido completo. Olhem só, eu posso simplesmente pontuar essa sentença no verbo. Observem, Gugu Liberato morreu. Que me importa se foi em 2019, se foi jovem, se foi velho, se morreu porque caiu, enfim, morreu. A minha sentença tem sentido completo se eu simplesmente fizer isso aqui, ó. Gugu Liberato morreu. Coloco um ponto ali, eu tenho sentido. Então, essa é a estrutura do verbo intransitivo. Verbo intransitivo porque ele tem estrutura completa. Quando eu tenho esse tipo de verbo, eu tenho um predicado verbal. Até aqui tudo bem? Então vamos para o predicado transitivo. Se ele é para o verbo transitivo. Se o verbo intransitivo tem sentido completo, o verbo transitivo não tem. Olha ali.
Aqui nós pontuamos no verbo e a nossa sentença ficou completa. Agora olhem para a segunda. Ele deixou uma bela herança. Onde está o verbo ali? Deixou. Eu posso fazer a mesma coisa? Ele deixou. Posso pontuar aqui? Não, não tem sentido. Então, o verbo é transitivo quando ele sozinho não consegue passar a mensagem. Aqui, o verbo sozinho não passa a mensagem. Ele deixou, eu vou ter que fazer uma pergunta. Ele deixou o quê? Ele deixou uma herança. Então, ele é transitivo. Percebam que... Hoje eu estou exibidinha, hoje eu estou com canetas coloridas. Percebam que entre o verbo e o seu complemento, aquilo que dá o sentido total para a sentença, não tem nenhuma preposição. Ó, ele deixou o quê? Ele deixou uma herança. Essa uma herança, aqui eu tenho uma bela herança, eu tenho um artigo, um adjetivo e um nome, não é? E isso aqui, ó, completa. Ele deixou, na verdade, a herança é que completa. Ele deixou uma herança. Sem essa herança, isso não tem sentido. Então, o verbo transitivo, ele está me dizendo que no meu verbo eu não posso finalizar. Eu preciso de um complemento. Esse complemento vem de forma direta, porque eu não tenho aqui uma preposição. Gravem isso. A situação do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto, que a gente vai ver agora em seguida, é a preposição. Ele é transitivo direto porque não precisa da preposição, e ele é transitivo indireto porque ele precisa de uma preposição. Olhem aqui. A mãe precisou de um advogado. A mãe precisou de um advogado. Vou botar um tio aqui na mãe. Não consegui. A mãe precisou... Olha aqui, eu posso pontuar este verbo aqui? E a minha sentença vai ter sentido? Olha só. A mãe precisou. A mãe precisou de quê? Vou precisar de um complemento. E esse complemento veio ligado por meio de uma preposição. Então, o nosso diferencial entre verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. A nossa diferença entre direto e indireto é o quê? A presença da preposição ou não. E aí eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto, numa situação, ele não precisa da preposição e na outra ele precisa. Olha só, o filho entregou uma carta à mãe. O filho entregou, tem sentido completo? Não, eu não posso pontuar aqui. Eu vou precisar do meu complemento. O complemento é o filho entregou. O filho entregou o quê? O filho entregou uma carta. Esse uma aqui é um artigo indefinido. Então, aqui eu tenho um objeto, um complemento direto. Esse complemento direto é direto porque não precisou da preposição. Agora, olha só, esse filho entregou a quem? Entregou para quem? Ele entregou para a mãe, ele entregou a mãe. Aqui eu tenho uma preposição. Sempre que eu tenho a frase, eu tenho uma fusão de artigo e preposição, não é verdade? Então, aqui eu tenho uma preposição. O filho entregou a carta à mãe. Aqui o verbo precisa de dois complementos, vocês perceberam? Aqui então eu tenho também predicado verbal, porque esse verbo é de ação, esse verbo é de ação, e esse aqui, esse verbo precisou de dois complementos. Nós vamos nos aprofundar nisso. Hoje é a apresentação. Olha só. E quando o predicado é nominal? Quando o predicado é nominal, não tem verbo? Tem verbo. Tem verbo, não existe predicado sem verbo. Ele é nominal por quê? Porque o núcleo não é o verbo. Tem verbo? Tem, mas não é núcleo. O verbo é um verbo de ligação. O verbo não tem aquela noção de ação que o predicado verbal precisa. Sendo assim,
os verbos presentes no predicado, na estrutura de predicado nominal, eles vão ser sempre verbos de ligação. Coloquei aqui uns exemplos para que a gente olhe para eles já com simpatia. O verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer, ficar, continuar, permanecer, entre outros, e em algumas situações um outro verbo pode ser acidentalmente de ligação. Então, olha só, tem como núcleo, tem verbo? Tem, mas tem como núcleo um nome. O verbo que se apresenta ali, ele é de ligação, certo? Olha aqui, Adrian parece feliz. Aqui eu não tenho ação. Aqui eu tenho um elemento, uma situação ligando uma característica ao meu sujeito. Então, Adrian é o meu sujeito, tá aqui isolado, ó. Quem está feliz? Quem está feliz é o Adrian. Então, esse feliz, ele está no predicado, mas ele é relativo ao sujeito. Nesse caso, o Adrian é o nosso sujeito. Esse parece não está mostrando ação nenhuma, ele só está ligando esses dois termos, que estão, cada um desses termos está num termo da oração. Adrian está no sujeito, feliz está no predicado. O verbo está ligando. Olha só, Larissa e Luísa são amigas. Esse são está ligando a Larissa e a Luísa a situação amigas. Elas são amigas. Então, quem é amiga? Amiga é a Larissa e a Luísa. Esse verbo ser aqui só está fazendo a ligação do sujeito, Larissa e Luísa, e do predicativo, da característica do sujeito nesse momento. Pedro continua crítico. Pedro é o nosso sujeito. Crítico é a característica do Pedro. E crítico está no predicado. Então, aqui eu marquei, né, verbo de ligação, verbo de ligação. Eu coloquei o nome desse cara aqui. O nome do núcleo do predicado nominal, desculpa. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Predicativo por quê? Porque ele está no predicado e na maior parte das vezes ele tem ali um adjetivo, não só, mas na maior parte das vezes um adjetivo. Então, predicativo de quem? Do sujeito, lá do sujeito. Mais adiante a gente vai ver que tem um tal de predicativo do objeto. Mas vamos olhar para esse cara aqui, ó. Predicativo do sujeito. Tá no predicado, é um adjetivo e é do sujeito. Tá no predicado, é um adjetivo e está falando, está se referindo ao nosso sujeito. Então, essa estrutura aqui, ó, é núcleo de predicado nominal. E é sempre um nome. Vai ser um substantivo, vai ser um adjetivo, certo? Nunca vai ser o núcleo do predicado nominal, nunca vai ser um verbo. Olhem aqui. Se no predicado verbal o núcleo era um verbo, no predicado nominal o núcleo é um nome. E no predicado verbo nominal eu tenho dois núcleos. Aqui é possível contemplar os dois núcleos que a gente viu anteriormente. Um nome é núcleo e um verbo de ação é núcleo. Perceberam? Verbo de ação é núcleo, verbo de ligação não é. Então, verbo de ação vai aparecer ali como núcleo e o nome também. Se eu tenho esses dois elementos aqui, eu tenho dois núcleos. Por isso, eu tenho essa classificação. Olha só. Maria chegou. Chegou é uma ação. Aqui eu tenho um verbo intransitivo, né? Ó, verbo intransitivo, eu poderia pontuar aqui, mas eu não pontuei. Eu tenho um complemento. Eu tenho esse atrasada. Quem que é atrasada? A Maria. Tá lá no meu sujeito. Então, esse atrasada, ó, é um nome, é um adjetivo e ele é referente ao meu sujeito, nesse caso a Maria.
Então, olha aqui, chegou verbo intransitivo. Sempre que eu tiver um verbo intransitivo, eu vou ter um predicado verbal. Sempre que eu tiver um predicativo, uma característica lá do meu sujeito, eu vou ter um predicado nominal. Aqui eu tenho as duas situações. Logo, eu tenho um predicado verbo nominal. E ela não podia faltar, né? Cat Milene Suelen, aquela apaixonada pelo Facebook. O que aconteceu? Olhou o Facebook encantada. Opa! Cat Milene Suelen olhou. Olhar é uma ação. Olhou quem? Ele. Ele a gente sabe quem é. Não está escrito aqui, mas a gente sabe. É o Facebook. Encantada. Quem está encantada? A Cat Milene Suelen, o nosso sujeito. Então, olha só. Olhou é um verbo de ação. É um verbo aqui transitivo. Cat Milene Suelen olhou ele. Então, aqui é o objeto desse verbo. E quem é que está encantada? A própria Cat. Apaixonou-se pelo Facebook. Então, aqui nós temos um predicativo do sujeito e aqui, que é núcleo, né? Predicativo do sujeito, e aqui um verbo transitivo, olhou, Cat Milene Suelen olhou ele encantada. Não tem preposição, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, predicativo do sujeito, eu tenho aí um predicado verbo nominal. Por enquanto, para esse momento, é o que nós temos. Tá certo, pessoal? Então, vão aí aproveitando, vão degustando essa situação e logo nós temos a apostila volume 10, que está chegando e contempla esse material, tá? Então, olha só, embora eu não diga todas as vezes, vocês, todo o tempo, são muito especiais para mim. Forte, carinhoso abraço, fica em casa. Em breve a gente tá aí.